Então, hoje nós vamos estar falando da nossa linha tecnológica, né? Que aí entra o bracelete magnético, a faixa postural também magnética, a nossa palmilha magnética, né? E também falar um pouco mais sobre a faixa abdominal e a nossa blusa, né? A nossa blusa fator aí, tá? São produtos de alta qualidade, produto que realmente dá um diferencial muito bom para os clientes, né? O bracelete é um produto que vende fácil, né? Hoje eu fiz uma postagem aqui do bracelete, nós vendemos 3 braceletes assim, sem sair de casa, né? Saímos de casa só para fazer entrega. Fomos lá, entregamos, na verdade 2 até a pessoa veio cá buscar, né, e o outro a gente foi levar e já pegou a encomenda de mais um, né, Martiana trouxe aqui um bracelete Tobacco G, né, que é para poder estar encomendando, que eu não tinha de pronta entrega, então tem que encomendar para poder entregar ao cliente. Então assim, são produtos que vendem fácil, né, e a gente pode estar agregando um pouco aí o valor, né, em questão de valor mesmo para nós aí. Para falar um pouco disso, a gente precisa entender um pouco o que é essa linha magnética, tá? A saúde dos seres vivos depende da ação do campo magnético natural da Terra. É justamente esse campo magnético que nos dá um equilíbrio, tanto o nosso corpo, como a Terra mesmo, com o chão, né? É ele que nos mantém estável, né? Estático no chão, né? Tem essa estabilidade, principalmente esse equilíbrio no nosso corpo também depende dessa linha, desse campo magnético. O magnetismo presente na linha tecnológica da Acnos compensa o desequilíbrio causado pela exposição das ondas eletromagnéticas e pelo isolamento do magnetismo natural do planeta. Uma coisa importante que a gente tem que entender é que a própria Terra está perdendo, né, o seu magnetismo, principalmente a quantidade de ferro no campo magnético, no campo da Terra, está sendo diminuída por várias extrações que está tendo no mundo, né, no planeta aí, de várias mineradoras. E isso está causando um desequilíbrio muito grande na Terra. E quem sente muito esse desequilíbrio é o nosso corpo. Mesmo que não seja perceptível no olho nu, vamos dizer assim, né, na clínica médica, mas o nosso corpo, de pouco a pouco, ele vai sentindo vários problemas, principalmente na questão da circulação sanguínea, né, que, claro, vai nos promover uma vida mais saudável, né, mais estável. Se nós observarmos aí, pensando um pouco na época dos nossos avós, por exemplo, a questão da pressão arterial era muito menos grave, vamos dizer assim, é muito menos a relação de pressão alta e pressão baixa do que hoje, né? Hoje nós temos aí a questão da circulação sendo muito afetado por causa desse desequilíbrio magnético em relação à Terra e o nosso corpo. E um outro agravante também que nós temos hoje em dia é as ondas eletromagnéticas mesmo, dentro de nossa casa. Hoje nós temos micro-ondas, televisão, celular, Wi-Fi, né, e tudo isso gera ondas eletromagnéticas, né? São justamente ondas de baixa frequência, mas com o passar do tempo ela acaba gerando vários problemas. E muitos cânceres, né, vamos dizer, está relacionado também a isso daí. Então, assim, hoje, o desequilíbrio que tem em relação a isso, e principalmente o aumento da exposição do nosso corpo a essas ondas eletromagnéticas, está dando um desequilíbrio muito grande no nosso corpo. Então, nós temos na Acnos produtos que podem trazer um equilíbrio a mais ao nosso corpo, lógico, né, dando saúde e bem-estar melhor a nós, nossos familiares e principalmente aos nossos clientes. Então, assim, segundo estudos, está tendo uma escassez
né, justamente desse magnetismo, dessa parte magnética. Por quê? Hoje, é muita ondas magnéticas sendo jogada mesmo, injetada assim no nosso corpo, né? E aí nós estamos sofrendo muito várias doenças, vários problemas por causa disso, né? Teve um estudo há pouco tempo atrás aí na Coreia que pessoas que utilizam muito celular, principalmente homens, que utilizam muito celular no bolso, estão sendo mais propícios a ter câncer de próstata. Por quê? Coloca o celular na frente, geralmente um homem usa muito celular no bolso na frente, eu falo que eu uso também isso, né? Coloco no bolso do celular na frente, e acaba tendo um alto índice de câncer de próstata sendo relacionado ao celular sendo utilizado nessa área, né? E a mulher, muito câncer na parte intestinal e principalmente no útero, por causa da utilização do celular no bolso traseiro. Então, assim, hoje é muito complicado justamente por causa dessas ondas eletromagnéticas, está sendo uma exposição muito grande, né? E, claro, nossa saúde está sendo influenciada. Além da síndrome da escassez magnética, né, que em 1950, um estudo tecnológico em Massachusetts, nos Estados Unidos, divulgou a nota de que o planeta Terra perdeu metade de sua força magnética nos últimos 500 anos. Ou seja, em 1950, já foi diagnosticado uma perda da metade da sua força magnética. E que a tendência é reduzir cada vez mais, cerca de 5% a cada século. Então, assim, está tendo uma perda muito grande. E uma coisa importante, um outro estudo que eu li relacionado a isso no ano passado, é que esse desequilíbrio está tão grande que, geralmente, o polo magnético da Terra era no Alasca. E hoje ele está sendo voltado mais para a Rússia. Ele está tendo uma alteração até no ponto magnético da Terra por causa desse desequilíbrio. Ou seja, a Terra está procurando um local com maior ponto magnético, força, né, magnética, para poder se reestabilizar, para ter o seu reequilíbrio, né? Ele conseguir se reequilibrar e, claro, se estabilizar, né? Ela só vai conseguir essa estabilidade se ela realmente tiver esse equilíbrio. Então, são pontos que nós podemos ir um pouco mais a fundo e, principalmente, explicar às pessoas a importância dos nossos braceletes, dos nossos produtos. Não só bracelete, né, mas de outros produtos que nós temos. Justamente para termos também esse reequilíbrio na questão magnética que está em falta no próprio planeta. Alguns males da população, isso aí são estudos que aconteceu em 2018, e eu tenho certeza que se relacionado a 2019 e principalmente agora 2020, isso aí vai estar muito maior, né? São doenças que com certeza esses números devem estar já muito maiores em relação a esse ano por causa da pandemia. Principalmente a questão do estresse, insônia, né? 50% da população sofre de insônia, de fadiga, ou seja, de cansaço, né? Muitas vezes pelo sedentarismo, né? Então, tem outro estudo que fala que 62% da população é sedentária, então tem muitas vezes relacionado a essa fadiga ao próprio sedentarismo. Dores de coluna, 85% da população sofre de dor da coluna, né? Eu me quadro nisso aí porque eu tenho minha coluna meio ruim, então assim, eu tenho que cuidar mesmo, porque senão eu posso me agravar cada vez mais. Tensões, né? E principalmente problemas circulatórios, né? 70% da população sofre de problemas circulatórios. E nós temos produtos que podem auxiliar as pessoas com essas doenças, né? Nós podemos auxiliar as pessoas, principalmente nessa questão do estresse, da insônia, né? Vocês vão ver que o próprio bracelete vai melhorar a capacidade
da pessoa em dormir, vai dormir melhor, né? Fadiga, dores na coluna, tensões, circulação. E por que que esse bracelete é tão falado, tem tantos benefícios assim? Justamente por ele ter essas 3 tecnologias, né? O infravermelho longo, a magnetoterapia e a energia bioquântica, né? Que é justamente o holograma quântico. A gente chama de energia bioquântica, mas é o holograma quântico, né? Hoje, eu posso falar para vocês que é um único bracelete que tem as 3 tecnologias. Tá? As outras empresas que trabalham também com esses tipos de braceletes, geralmente eles têm o infravermelho longo e a magnetoterapia. Eles não trabalham com holograma quântico, né? Ou eles não têm o holograma quântico no seu bracelete. Muitos aí falam, não, nós temos as 3, e quando eu encontro pessoas que realmente chegam para mim e fala que tem as 3 tecnologias, eu pergunto, me mostra as 3. O infravermelho longo, a gente sabe que é na composição, muitas vezes, na própria estrutura do bracelete. Beleza, isso aí não acontece, isso aí passa. Magnetoterapia, você consegue ver o magneto, né, ali nos braceletes. E aí eu peço para ver o holograma quântico. Ou, né, aí eles dizem, não, é porque eles vão para um aparelho que vai pela física quântica, que injeta a energia quântica aqui. Isso não funciona desta forma. Quem trabalha mesmo com a energia quântica, quem estuda um pouco a física quântica, vai ver que não é muito bem desta forma que é ser trabalhado. Você precisa ter um elemento que sempre vai estar potencializando principalmente essa parte quântica. Porque senão vai ficar simplesmente à mercê, né? Aleatório, não vai ter efeito nenhum. Então, assim, eles não conseguem provar a eficácia da energia quântica, né? A nossa não. A nossa, ela está exposta para todo mundo ver, que é justamente o holograma quântico. E vocês vão entender um pouco mais o que é esse holograma quântico. Mas infravermelho longo, o que seria esse infravermelho longo? O infravermelho longo é justamente uma energia imperceptível, visualmente, né? Mas podemos senti-las pelo calor. E uma coisa importante que a gente tem, essa emissão são pelos raios solares, no início da manhã ou então no finalzinho da tarde. E esses são os raios solares, né? Que aí a gente pega até 8, 9 horas da manhã e no finalzinho da tarde, que é justamente aquele que a gente chama do sol bom, né? Que nós somos expostos a esse sol e nós vamos ter emissões de raios solares que vai ter uma semelhança, na verdade, a infravermelho longo vai ter uma semelhança a esses raios solares benéficos ao nosso corpo. E em pesquisa realizada no Japão, os cientistas descobriram que o titânio, a platina e o alumínio, todos eles a 99% de pureza, na sua junção, ou seja, os 3 elementos juntos, eles conseguem emitir uma onda luminosa com o comprimento de ondas entre 4 a 14 microns. O que isso representa para nós? O que isso a gente pode estar falando, né, para os nossos clientes? Que é justamente a mesma onda relacionada aos raios solares, né? São as mesmas ondas, os comprimentos de ondas luminosas emitidas pelos raios solares do início da manhã ou do finalzinho da tarde, dando para nós justamente esse efeito do infravermelho longo no nosso corpo. Então, isso aí é uma coisa sensacional, tá? É uma coisa que nós podemos simplesmente trabalhar com nossos clientes só com essas informações, né? A gente sabe o que o infravermelho longo, principalmente o que os raios solares do início e no finalzinho da tarde traz para nós. Melhora da produção de vitamina D, da diminuição das dores, vai ser um ótimo antioxidante, enfim, tem vários benefícios só nessa informação. Então, nós conseguimos transmitir
ao nosso cliente, principalmente, o que o nosso bracelete faz, porque o nosso bracelete, ele tem na sua composição o titânio, platina, alumínio e mais 33 elementos que vai nos auxiliar justamente na emissão dessas ondas entre 4 a 14 microns, que assemelha muito a esses raios solares. Então, assim, são informações que a gente pode estar passando para os nossos clientes, né, para justamente explicar para ele o que realmente esse bracelete traz para nós. Não só bracelete, né, esse infravermelho, que aí esse infravermelho vai estar em todos os produtos tecnológicos, né, vocês vão ver daqui a pouco que eu sempre vou estar falando desse infravermelho longo. Além disso, acrescentado com mais 32 elementos, né, além dos 3, né, o titânio, o alumínio e a platina, ele tem mais 32 elementos que cria ondas de energia vital, né, que vai trabalhar justamente na desintoxicação das células, aumentando a nossa imunidade, fazendo a prevenção de várias doenças e principalmente trazendo um auxílio no tratamento de várias doenças, né. O infravermelho longo, além de tudo isso, ele faz uma reorganização das nossas células. Ele ajuda a reorganizar as nossas células, principalmente em relação à água ionizada, né? Ela vai ionizar a água, fazendo com que toda a estrutura celular fique de uma forma mais organizada dentro da célula. Com isso, essa organização vai melhorar o seu fluxo sanguíneo, melhorando automaticamente a nossa circulação e principalmente vários problemas de saúde relacionados à própria circulação, né? Por exemplo, varizes, tromboses e outros, dores de cabeça, né? E outros problemas também relacionados à circulação. Então, justamente, ele vai melhorar justamente por causa desse reequilíbrio das células dentro do nosso organismo. Quando o infravermelho emite energia para esse organismo, né, favorece a quebra dos cachos energizantes e, principalmente, vai rejuvenescer as moléculas do nosso organismo, né? Ele vai fazer com que trabalhe justamente a parte do ser antioxidante, né, trabalhando como antioxidante, né? Ele vai rejuvenescer as nossas moléculas e, claro, vai rejuvenescer também as nossas células e automaticamente todo o nosso corpo também será rejuvenescido, justamente porque ele consegue fazer essa quebra dos cachos energizando, né? E isso é fantástico porque ele vai fazer com que as nossas células ele não tenha aquele desequilíbrio das células jovens. As células jovens vão conseguir madurar no nosso organismo de uma forma equilibrada. E isso vai trazer um bem-estar, uma saúde muito grande para o nosso corpo, né? Só por questão de curiosidade, né? Isso aí eu já estou falando da questão do basófilos e eosinófilos, né? São células do nosso corpo que tem esse período, né, de nascimento, de amadurecimento, o período que realmente ela vai fazer a sua função e até ela morrer, né? Muitas vezes o nosso organismo, quando está intoxicado, o nosso organismo, quando está num desequilíbrio, ele amadurece as células muito rápido e aí ele precisa pegar as células jovens que ainda não estão preparadas para fazer a sua função para poder suprir. Senão pode dar uma anemia grave, já vai trazer outros problemas de saúde. Então, quando fala dessa quebra dos cachos, principalmente fazendo um rejuvenescimento das células do nosso organismo, das moléculas do nosso organismo, ela trabalha justamente nisso daí. Na reorganização celular, trabalhando essa reorganização celular, ela faz com que o nosso organismo não necessite tanto de puxar as células não maduras, as células não prontas ainda, para fazer a função que ela realmente precisa, né? Então, isso é fantástico justamente para dar esse reequilíbrio no nosso corpo.
Uma outra coisa importante que o infravermelho faz também é justamente melhora a associação do cálcio, prevenindo a osteoporose, a redução rapidamente da temperatura corporal, principalmente temperatura de superfície, diminui a acidez, o ácido dos graxos, melhorando a circulação sanguínea, tem efeito anti-inflamatório aplicado de forma tópica. Isso aí é uma coisa importante. Martiana, por exemplo, esses dias estava com muita dor na coluna. O que ela fez? Ela pegou o bracelete e colocou na coluna. Botou 2 braceletes na coluna ainda. Né? Isso aí depois ela pode até dar esse depoimento para a gente. Justamente por quê? Para fazer uma ação anti-inflamatória local, né? Que vai justamente trazer vários... proporcionando bem-estar, principalmente pela ausência de dor, né? Melhora a absorção de nutrientes através das membranas das células, diminui rapidamente a concentração de ácido lático no seu organismo, automaticamente também, pessoas que fazem exercício físico, né, que é muito, e durante a atividade física vai gerar o ácido lático, e o ácido lático é aquilo que vai causar muitas vezes a dor muscular após a atividade, né, após a atividade física. Então, com o bracelete, ela vai sentir menos fadiga muscular, menos cansaço muscular, justamente por ele dissipar esse ácido lático muito mais rápido no nosso músculo. E principalmente reduzir a acidez, né, no seu intestino e no seu sangue também, né? Então, ele consegue diminuir essa acidez, ou seja, melhorar o equilíbrio entre essas propriedades ácido básico, né, principalmente alcalinizando o nosso organismo, para poder ter um resultado, né, um efeito benéfico em relação a isso daí. Então, assim, é fantástico o nosso bracelete e eu indico a todos vocês, a cada empreendedor, ter um, tá? Usa justamente para você sentir o efeito dele e, claro, você poder também fazer o teste nos seus clientes, nas pessoas que estão ao seu redor. Fez o teste, automaticamente é muito difícil uma pessoa, depois que você fez o teste, que você explicou direitinho para ele o que realmente esse bracelete faz, ele não ficar com um, tá? Então, ele é sensacional. Aí são algumas pesquisas, né, que é sobre relacionado ao infravermelho longo, não vou entrar muito em detalhe isso, mas são pesquisas, tudo aquilo que eu falei, são pesquisas científicas, né? Por exemplo, pesquisa científica da Universidade de Cambridge, da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, ele maior capacidade de repor a quantidade normais de oxigênio em nossas células, né, 20 minutos após o exercício físico, ou seja, automaticamente você vai se sentir menos cansado após a atividade física. Então, você consegue fazer maratona, por exemplo, ou uma atividade física, reduzindo muito a questão do cansaço físico, acelera, né, o processo de renovação celular, tudo aquilo que eu falei, né? Então, assim, olha a última lá, diminuição de 75% das dores relacionadas às articulações, né, justamente por causa daquela questão do cálcio, né? Ela vai impedir que, muitas vezes, o cálcio, ele se aloje ali nas articulações. Então, quem sofre muito de artrite, artrose, osteoporose, né, tudo relacionado à questão de osso ou articulação, né, eu sempre indico o bracelete, o MagnoPlus, o Dyflex, né, depois eu vou estar disponibilizando para quem chegou agora, né, o link sobre esses produtos, que já foram feitos alguns treinamentos com ele, mas nada impede de a gente voltar também esses treinamentos, tá? Melhora, né, a fadiga muscular, reduzindo o ácido lático. Então, assim, tem outra pesquisa em Tóquio, que o tratamento terapêutico ajuda os vasos capilares, né, entupidos principalmente, que, claro, devido a algumas toxinas do nosso corpo, aumenta a alcalinização dos fluidos do nosso corpo pela emissão de CO2 nos vasos sanguíneos. Então, assim, são coisas benéficas, né, são estudos que traz justamente comprovação científica daquilo tudo que eu falei anteriormente, né? Por exemplo, em Portugal, justamente a ação anti-inflamatória do infravermelho,
Tudo isso tem estudos, tá? Quem quiser depois pode me procurar, que eu vou estar passando para vocês todos esses estudos, para você ficar realmente ciente disso daí. Aumenta a concentração de cálcio na membrana e principalmente no citoplasma celular, produzindo uma ativação celular de uma forma mais organizada e melhor, claro. Na Rússia, melhora o sono, principalmente porque esse estudo aí é legal, porque ele trabalha justamente a questão do sono e criança também asmática, né? Duas coisas que a gente precisa falar. O bracelete, ele auxilia a pessoa a chegar no sono REM, que é o sono profundo do nosso corpo. Então, nosso corpo, para ter um equilíbrio legal, principalmente assim de um dia para o outro, ou para a gente conseguir descansar legal da maratona do seu dia a dia, a gente precisa, durante o sono, durante a noite, além daquelas 6, 8 horas, né, nós precisamos também chegar no sono REM, porque senão nós vamos começar a ter um cansaço mental durante a noite. Quem nunca, né, acordou no outro dia parecendo que teve uma atividade cerebral durante a noite toda? Nossa, não consegui dormir nada à noite. Por quê? Porque o nosso cérebro, a nossa cabeça, ele trabalhou a noite inteira. Então, assim, com o bracelete, né, lógico, cada organismo é diferente um do outro, a gente tem que respeitar isso, mas na maioria, né, na grande maioria das pessoas, que principalmente eu indico os braceletes, eles já relataram justamente o que essa pesquisa aí também fala, que eles conseguem dormir melhor, alguns até largaram a medicação por conseguir dormir melhor, e principalmente na questão da ansiedade. Né, a Laurinha entrou aí na sala agora, depois ela pode falar o que aconteceu com o Matheus, né, com o filho dela, né, um relato bem legal, que é justamente trabalhar a questão da ansiedade, da agitação, né? Você pega uma criança aí bem agitada, não a questão da hiperatividade, que é um grau muito forte e tal, mas uma criança agitada, que é normal hoje, né, até um grau leve de hiperatividade, de agitação, e você coloca o bracelete nele, né? Ele vai ter uma diminuição dessa agitação, ele vai conseguir diminuir um pouco mais a ansiedade durante o dia também, né? Então isso é fantástico, é justamente o que essa pesquisa demonstrou, que é por causa do infravermelho longo presente no nosso bracelete. A outra tecnologia, né, que é a magnetoterapia, que é justamente uma técnica que explora os benefícios do campo magnético a fins curativos de reabilitação. Né? Vamos entender melhor o que é esse campo magnético. O campo magnético pode ser definido como uma porção do espaço em que atuam forças magnéticas geradas por ímãs. Ou seja, tem um ímã, né, que é ali presente, que gera correntes elétricas ou campo elétrico que podem variar com o tempo. Quando aplicada ao corpo humano, o campo magnético é capaz de restabelecer um reequilíbrio bioquântico nas células e restaurar a funcionalidade correta da membrana celular. Então, o que acontece? Quando nós estamos em contato com esses ímãs, né, com esse campo magnético, esse campo elétrico, o nosso corpo consegue dar uma reestruturação celular, principalmente, e nessa reestruturação, nesse reequilíbrio, nós conseguimos ter um equilíbrio melhor, uma força melhor, e aí você já vai trabalhar a questão de força e equilíbrio com os seus clientes, né? É justamente essa magnetoterapia que vai trazer esse benefício da força e equilíbrio para o nosso corpo. Tá? As ondas utilizadas na magnetoterapia são não ionizantes,
e, portanto, não invasivas ao nosso corpo. Isso é uma coisa importante que a gente deve falar, ou seja, não vai trazer prejuízo, não vai trazer problema nenhum relacionado a problema de saúde para o nosso corpo. A magnetoterapia é uma alternativa no tratamento natural que utiliza ímãs, né, no seu campo magnético para aumentar o movimento de algumas células e substâncias corporais, como a água, por exemplo. É justamente ela que vai melhorar o seu fluxo sanguíneo. Além do infravermelho, que também faz esse trabalho de reorganização celular e também melhora seu fluxo sanguíneo, mas a magnetoterapia, ela vai auxiliar e muito nessa questão do fluxo celular, né? Automaticamente diminuindo a dor, porque vai melhorar a oxigenação na sua musculatura, por exemplo, aumenta a regeneração celular, também por melhorar essa questão da oxigenação, redução da inflamação, são exemplos do que a magnetoterapia pode proporcionar para nós. Alguns benefícios: aumento da circulação sanguínea, alívio da dor, né? Lógico, existe aquela dor crônica, por exemplo, tem uma pessoa que eu trato ela, que ela tem uma dor na coluna, e crônica já há mais de 20 anos, né? E aí ela botou o bracelete, ela quer ficar sem a dor? É meio complicado, né? E tem um outro rapaz aqui que me comprou até uma faixa, né? A faixa magnética, eu vou falar já dela, que tem o mesmo, a mesma tecnologia, né, que é a magnetoterapia, só que ela consegue fazer a magnetoterapia local, bem relacionada à coluna, né, por causa do magneto presente ali nas hastes flexíveis. E só que ele sempre fala, diminuiu 70% da minha dor. Falei, cara, você só vai conseguir melhorar 100% a sua dor se você fizer repouso. Ele falou, é impossível eu fazer repouso. Se eu fizer repouso, eu vou melhorar a dor, mas eu não consigo trabalhar. Por quê? O trabalho que ele exerce hoje é pegando peso. Então ele pega o peso todo dia, toda hora. Ou seja, é a magnetoterapia fazer o infravermelho fazendo o trabalho do anti-inflamatório, né, de ação local, anti-inflamatório diminuindo a dor, só que ele continua fazendo o serviço dele, o trabalho dele, continuando a inflamação, né? Então são coisas que são antagônicas, né? Você continua inflamando o seu músculo, mas tem um outro, a tecnologia auxiliando ele. E aí ele chegou para mim, eu só te falar uma coisa, o dia que eu não uso a faixa, né, a faixa postural, eu não consigo trabalhar, porque é muita dor na minha coluna. Eu tenho que trabalhar com essa faixa, porque ela diminui muito a dor que ele sente, né? Então, assim, isso já é benéfico, porque ele já está vendo o que realmente o produto faz, né? E ele está indicando, né? O melhor propaganda realmente é o boca a boca, né? Ele já está indicando pessoas para poder me procurar, para poder vender, né, tanto o bracelete quanto também a própria faixa. Então, assim, são coisas que a gente vai melhorar, vai melhorando, né, com o dia a dia, a nossa clientela, muito por causa do próprio boca a boca, né. Aumento da regeneração de células, tecidos e ossos, prevenção do envelhecimento precoce e do surgimento de algumas doenças. E aí, o diferencial, né, do nosso bracelete, que é o holograma quântico, né? O holograma é uma imagem tridimensional obtida através da interferência de sinais de frequências, né, de ondas. Assim, a função do holograma é ajudar o corpo humano a se equilibrar diante de enormes fontes de íons positivos, radiações emitidos pelo equipamento, principalmente os eletrodomésticos, rádios celulares, enfim, até essas ondas, essas luzes brancas
né, que temos em casa hoje, ele também emite raios, né, eletromagnéticos ali, que pode estar interferindo também nas nossas saúdes. Íons positivos, né, principalmente. E o holograma quântico nós conseguimos bloquear parte dessa radiação, se não conseguir bloquear 100%, né? Mas aí tem uma efetividade muito boa. A gente sempre fala 100% é quase impossível, né? Por isso que a gente não afirma sempre esse 100%, mas aí a gente consegue aí chegar próximo aos 100%. Então, ele é muito importante para o nosso corpo, a questão de ser trabalhado também o diferencial do nosso bracelete para os concorrentes, né? Ah, mas esse é igual ao outro. Não é igual. O nosso tem um holograma quântico que faz essa função do bloqueio dos raios de radiações, principalmente eletromagnéticos, que vai interferir na nossa saúde. Isso é notório, né? Tem até uns vídeos aí de coloca celulares que a pipoca começa a estourar se ligar os celulares todos ao mesmo tempo. Ou seja, isso são ondas eletromagnéticas ali que vai interferir diretamente no nosso corpo. E o holograma quântico consegue fazer bloqueio dessas radiações. E quais os benefícios disso? Principalmente, interfere no fluxo de energia corporal, equilibrando-as e permitindo uma harmonização no funcionamento dos órgãos e tecidos, favorece o bom desempenho da força e a resistência muscular, além de proporcionar a sensação de bem-estar físico e mental. Alguns tipos de ansiedade e insônia podem ser intensificadas pelas nuvens iônicas, então aí a gente consegue fazer o bloqueio, né, justamente desses íons positivos com a utilização do bracelete. E a utilização, né, da pulseira, do nosso bracelete, pode favorecer ao equilíbrio energético corporal, organizando o fluxo de energia e amenizando esses sintomas. Então, assim, nós temos um benefício muito grande na utilização do nosso bracelete, que a gente representa, né, da empresa que a gente representa, justamente pelas 3 tecnologias presentes nela, né? E vocês já sabem agora diferenciar o nosso bracelete dos concorrentes. Ah, mas beleza, os outros têm 2 tecnologias. Me mostre a 3ª tecnologia nela, né? Eles cansam de falar, até hoje, todos os braceletes das concorrentes que eu peguei, né? E aí eu já conheço várias delas. Não, esse aqui não tem a mesma tecnologia que a nossa da Acnos, né? Que é a empresa que a gente representa hoje. Então, assim, a gente consegue diferenciar o nosso produto, a qualidade do nosso produto para os nossos concorrentes. E o que contém nesses braceletes, né? Ele é um PVC atóxico, que é justamente, vamos dizer, se a borracha, né? Ela é atóxica, ela não vai causar alergia. Pigmentos orgânicos, ou seja, a coloração que ela tem, ela é uma coloração orgânica, uma resina incolor, uma resina pigmentada, um holograma quântico, 2 ímãs de neodímio de 3.500 Gauss cada uma, né, que é justamente essas bolinhas que a gente vê na parte da frente do bracelete, 2 fechos de Zamaco, né, que é um tipo de aço escovado, com 2 ímãs também de 3.500 Gauss cada, né, então ele tem esse fecho exclusivo, que tem também os 2 ímãs de 3.500 Gauss, né, quem conhece o bracelete vê que ele é fechado através desses ímãs, ou seja, são 4 ímãs de 3.500 Gauss cada um, o infravermelho longo e a caixa individual de cada bracelete, que você torna ele, né, bem bonito na sua exposição. Os benefícios, né, que aí eu já falei, e além de tudo, né, as 15 cores que nós temos nos nossos braceletes, que são fantásticas, né? Já chegou hoje para mim o roxo e o amarelo e já foi vendido hoje mesmo, né? Chegou, já foi vendido. E esse roxo, né? A gente olhou, é lindo,
esse roxo, né, que é o Strong Rock, ele é lindo, esse roxo, tá? Esse verde, né, a Martiana tá usando um também, eu achei muito bonito. O laranja e o vermelho eu sou suspeito, que eram os braceletes que eu usava, para mim também são fantásticos, né? O branco, nós temos um de amostra, também é muito bonito. Enfim, todos eles aí são coloridos, né, são bem bonitos, e são fantásticos para a gente poder estar utilizando. E nós vamos... e os benefícios, né, os braceletes, neutralizador de ondas eletromagnéticas, radiações celulares, lâmpadas fluorescentes, né, micro-ondas, TV, computadores, motores, enfim. Ele consegue fazer essa neutralização das ondas eletromagnéticas de vários eletrodomésticos, vários produtos que aí contém. Além de auxiliar no alívio do estresse, fadigas e dores musculares, né, ajuda a recuperação do cansaço físico, justamente por dissipar o ácido lático de uma forma mais rápida, o sono profundo e reparador, que chega no sono REM, dores de cabeça, enxaquecas crônicas, pressão alta, ataques de pânicos, nevoeiros mentais e perda de memória. Quem sofre, aí, por exemplo, de Alzheimer ou até mesmo Parkinson, é legal, o Hamilton, inclusive, tem um depoimento sobre o Parkinson e o nosso bracelete, né? Infelizmente ele não está na sala hoje, mas ele sempre fala isso, e eu vi, tá? Eu não escuto da boca dele, não, eu vi o rapaz, ele era ministro da Eucaristia, ele não conseguia segurar mais aquele cálice de entregar a hóstia, né? E justamente por tremer demais. E depois que ele colocou o bracelete, a tremura dele diminuiu consideravelmente. Ele conseguia até escrever o nome dele, coisa que ele não estava escrevendo mais por causa do Parkinson, né? Então, assim, é uma coisa fantástica, o equilíbrio que esse bracelete consegue fazer. Depressão, ansiedade crônicas, zumbidos no ouvido, sintomas de asma, hiperatividades, insônias, né? Então, assim, são vários benefícios que realmente o bracelete Acmus ele traz para nós. Palmilha terapêutica, também magnética com infravermelho longo também, tá? Tem as 3 tecnologias, que é a infravermelho longo, a reflexologia Poldal e ação antisséptica, né? É um produto que tem registro na Secretaria de Saúde, no Departamento de Correlatos, na portaria, né? Tá aí essa portaria de liberação justamente de venda do produto. Então é um produto que você não vai ter problema, você pode estar vendendo tranquilamente, porque ele tem permissão para venda, tá? A Acmus tem essa permissão, tem essa portaria que libera a Acmus, né? Nós, representantes da Acmus, em estar vendendo esses produtos. O infravermelho longo, não vou ir mais a fundo, porque a gente já falou um pouco, né, para não estender tanto, mas essa palmeira foi desenvolvida justamente com a função de prevenir o alívio do estresse, dores nas pernas, varizes, frieiras e cansaços. Por exemplo, aquelas pessoas que reclamam muito da perna inchada, retenção de líquidos, algumas varizes, né, dores nas pernas muitas vezes. Indico muito essa palmilha, tá? Ele vai ajudar bastante, porque ele também consegue fazer uma massagem local ali em vários pontos específicos dos pés. Emagrecimento relacionado à diminuição da ansiedade e do estresse, né? Ele ajuda no emagrecimento justamente porque ele vai trabalhar também a diminuição da ansiedade e do estresse. No esforço físico, o organismo produz ácido lático, né, como eu falei anteriormente, e ele vai ajudar também a dissipar com mais frequência, né, dissipar com mais frequência esse ácido lático, lógico, diminuindo as dores musculares e as fadigas. Né, o infravermelho longo, com todo aquele trabalho, né, com tudo que eu já expliquei, não vou entrar mais a fundo para poder não alongar. O que é composto, como é composto a nossa palmilha? Ele é à base de PVC, flexível, né, ele é bem flexível mesmo, ele é bem molinho, né, parece que é um silicone, mas ele não é, né, é um produto muito mais resistente do que a silicone. São 14 pontos imantados, 4 pontos de infravermelho longo, né, o Power Ceramic, 2 ímãs de neodímio,
e uma essência de eucalipto aí que vai tratar várias feridas e principalmente o mau cheiro, né? Para quem sofre aí também de chulé, ele é um excelente produto também para controlar um pouco esse chulé, além do cansaço muscular, que também, essa fadiga muscular, muito comum também na nossa perna, principalmente. O ímã de neodímio, né, eles são ímãs que têm entre 500 e 1.100 Gauss, né, de densidade magnéticas, são feitas de ferrite com resinas termoplásticas, justamente para ser moldada, né, uma forma que você pise e não machuque o seu pé. Então você não vai sentir como se fosse um ímã mesmo, duro. Você não sente isso nesse ímã, você vai conseguir pisar ele tranquilamente, sem machucar o seu pé, sem machucar a sola do pé. E além de dois, né, do super ímãs de neodímio, que estimula o ponto do ciático. É um produto fantástico que vai trabalhar também o nosso nervo ciático e automaticamente também melhorando dores na coluna. Né? Justamente esses dois pontos aí que vocês estão vendo aí, de neodímio branquinho aí, são os pontos de ímãs de neodímio, né, que estimula justamente os pontos do ciático. Né? E aí está mais ou menos a estrutura, né, o magnético lá, que vai trabalhar a cabeça, pescoço, garganta, né, a parte superior do corpo, os dois infravermelho longo, né, que um mais superior, o outro mais inferior, as duas zonas de reflexo, né, que é a parte do sistema nervoso e também trabalhando os nossos órgãos internos, e a formação óssea, né, ele auxilia também na formação óssea, além de trabalhar o nosso ciático maior também, auxiliando na redução das dores, de várias dores relacionadas à coluna no nosso corpo. Os 4 Power Ceramic, né, e além do infravermelho longo dos pontos do IN, e os benefícios, né, da nossa palmilha. Auxiliam na melhora da circulação sanguínea, auxiliam na redução da energia estática, né, eletrostática. Isso também aí funciona para os braceletes. O que é essa energia eletrostática? Eu acabei esquecendo de falar lá nos braceletes. Todo o nosso corpo, ele tem energia também. Né? Ele é composto por energia, por ondas, né, energéticas. E muitas vezes a gente encosta em determinado local, por exemplo, a gente encosta na madeira e a gente sabe que a madeira não é condutora de energia. E como a gente sente aquele choque de vez em quando? Justamente por causa dessa energia eletrostática do nosso corpo, né, que dá um desequilíbrio e ele dá aquela pancadinha, a gente sente aquele choque de vez em quando. Né? A gente consegue diminuir muito essa energia eletrostática utilizando esses produtos, tá? Principalmente a palmilha. O bracelete também tem essa tecnologia de redução da nossa energia eletrostática, mas, claro, a palmilha ela consegue reduzir e muito essa energia eletrostática, diminuindo muito essa questão do choquinho que de vez em quando você acaba sentindo. Auxilia no relaxamento muscular, auxilia na redução de níveis de estresse, auxilia na recuperação da fratura óssea, auxilia na redução do ácido lático, melhora as atividades celulares, auxilia na eliminação das toxinas e dos radicais livres, estimula a produção de vitamina D, auxilia no tratamento de prevenção de celulite, por exemplo, que são inflamações de algumas células, né, principalmente da pele, auxilia na prevenção da osteoporose. Então, assim, é um produto fantástico que a gente pode utilizar os benefícios dele ao nosso favor e principalmente a favor dos nossos clientes. Além da essência, né, impregnada nela, que é a essência de eucalipto, que tem uma ação antisséptica, desinfetante, tônica, anti-inflamatória, antimicrobiana, aromática, descongestionante e expectorante. Né? Nossa palmilha, ela consegue trabalhar muito para quem, por exemplo, trabalha em roça, às vezes trabalha até na cidade mesmo e usa muita bota, botina ou tênis mesmo,
e acaba tendo chulé, então eu indico muito essa palmilha, que ela vai trabalhar no chulé, ela vai trabalhar nesses odores, né, porque ela trabalha esse aroma, e principalmente como um antisséptico que ela é. Né? Então, assim, é um produto fantástico também, que nós podemos estar indicando para os nossos clientes. Além da reflexologia podal, né, que eu falei, que é uma outra tecnologia que ela tem também, que é o reflexoterapia, que ela consegue trabalhar. O que é essa reflexologia podal? É a ligação entre o sistema nervoso e os nossos órgãos internos. Eles estão localizados em vários pontos diferentes do nosso corpo, principalmente nas zonas de reflexo dos nossos pés. Cada parte do pé, cada zona do pé, vamos dizer assim, ela trabalha um órgão interno. Quando a gente trabalha com a reflexologia podal, com a reflexoterapia, são massagens que a gente faz em pontos determinados no nosso pé para trabalhar alguns órgãos internos do nosso corpo. Então, ela vai ter um estímulo desde o ponto que produz uma resposta em diferentes órgãos, obtendo melhoras importantes em relação ao nosso sistema e estimular do sistema do corpo. O diagnóstico da reflexoterapia é feita por pressão sobre zonas de reflexas, sentindo o órgão bloqueado por mudanças de sensação de pressão. O diagnóstico é conhecido através de técnicas de pressão na área microreflexas por causa do aumento ou da liberação de energias de acordo com o tipo de bloqueio que acontece em determinado órgão interno do nosso corpo. Isso irá alcançar o equilíbrio necessário para o bom funcionamento dos órgãos, tanto preventivo como terapêutico, que ativam o sistema imunológico e encontram uma solução para o bloqueio. Ou seja, vários órgãos nossos, ele pode ter algum bloqueio, e claro, esses bloqueios podem trazer algumas doenças, E na reflexologia podal, a gente consegue trabalhar esses pontos de bloqueio através de compressão mesmo no local, pressão mesmo no local. Então, a gente comprime o local de algum desses órgãos que estão bloqueados e, com isso, aliviando esses pontos de tensão, esses pontos de bloqueio desses órgãos. Então, se a gente observar nessa imagem aí, o nosso pé direito e o nosso pé esquerdo, cada ponto, por exemplo, do nosso pé é um órgão interno nosso. Por exemplo, o cérebro, o nariz, a orelha. Aí você vê que tem a orelha de um lado e do outro, a orelha direita, a orelha esquerda, cada pé também representa uma parte do nosso corpo. O fígado, você vê que o fígado do lado do pé direito, já o coração do lado esquerdo, a parte adrenal, o rins de um ponto, o rins do outro, o estômago. O intestino grosso está no pé direito, já o intestino delgado já vai estar no lado esquerdo. Então, assim, a bexiga, nos dois pontos, o nervo ciático. Então, cada ponto do nosso corpo a gente consegue trabalhar, o pulmão, enfim, cada ponto do nosso corpo a gente consegue trabalhar em determinada área do nosso pé. Então, quando a gente consegue trabalhar a reflexologia podal, a gente consegue fazer um desbloqueio desses órgãos e, claro, melhorando vários problemas que esse órgão pode estar, várias doenças que esses órgãos podem ter. E na nossa, deixa eu voltar na imagem aqui que vocês vão ver melhor. E no nosso, na nossa palmilha, aí vocês vão ver que ele consegue trabalhar vários pontos do nosso corpo. Se você observar que a palmilha, ele tem vários pontinhos, que são os pontos de massagens, que é feito no nosso corpo, no nosso órgão interno, São pontos de massagem feitos no pé, trabalhando justamente essa reflexologia podal, que vai trazer bem-estar e principalmente auxiliando na redução de dores e várias doenças relacionadas ao bloqueio desses órgãos internos, tá?
Então, assim, foi tudo pensado para trazer mais saúde e principalmente mais bem-estar para nós, claro, né, nossos familiares e também para os nossos clientes. Então, palmilha magnética, eu indico muito que vocês possam estar trabalhando principalmente aos seus clientes, né? Acabando aqui, eu vou estar disponibilizando o post para vocês estarem postando aí nas suas redes sociais e, claro, trazendo uma maior projeção de venda para vocês também, tá? Então, isso é a reflexologia podal, que é feito com a nossa palmilha magnética. Além da magnetoterapia, né, a aromaterapia, que também é feito com essência de eucalipto, também consegue ser feito a reflexologia podal, por ele conseguir fazer massagens em vários pontos que o nosso corpo, né, que o nosso órgão interno acaba necessitando. A faixa abdominal ACAFIT, né, isso aí é uma faixa que auxilia muito na redução de medidas, né, ela é confortável, tem tecnologias do infravermelho longo, além de auxiliar na flacidez abdominal, né, aquela barriga flácida, ele vai ajudar a quebrar várias gorduras na região, principalmente abdominal, e também visceral. Né? Ele consegue também trabalhar as gorduras viscerais, que vários órgãos nossos podem ter acúmulo de gordura, né? Isso aí com o passar do tempo, e ele também auxilia na redução também dessas gorduras viscerais também. Além de auxiliar na correção da postura. Uma coisa importante que você deve saber e trazer para os seus clientes, ele é produzida 100% em tecido emana, tá? Então, o que é esse tecido emana? Ele pega o calor do nosso corpo, né, só para resumir aí, ele vai pegar o calor do nosso corpo e transformar esse calor do nosso corpo em raios infravermelhos longos. Né? É diferente, né, tem a mesma emissões, né, de infravermelho longo dos raios solares, né, ele tem mesma tecnologia do bracelete, né, ele consegue, através do calor, né, ele já é projetado para isso, através do calor do nosso corpo, ele consegue absorver isso para emissão de raios infravermelhos longos no nosso corpo, tá? Então, isso é o fio de emana. Se alguém chegar para você e falar, mas o que é esse fio de emana? Você já sabe o que é esse fio de emana. É uma tecnologia, né, hoje, em várias indústrias têxtil, usa, né, em roupas, né, o setor têxtil, ele usa muito essa tecnologia, né, que é justamente com bioativos que vai, através do calor do nosso corpo, gerar os raios infravermelhos longos. Né? Então, isso é fantástico. Tá? E claro, né, como a gente já falou do infravermelho longo, né, vai melhorar a circulação, vai melhorar como antioxidante, né, então vários benefícios com o infravermelho, produção de vitamina D, enfim, vários benefícios. Só uma pesquisa que foi feita com fio de emana, só para vocês entenderem o que esse fio de emana faz. Foram feita uma pesquisa com 15 voluntários entre 18 e 45 anos, usando a peça que tinha em uma perna. Olha só que loucura essa pesquisa, tá? Qualquer coisa, eu tenho essa pesquisa, eu posso mandar para vocês. Em 15 voluntários, ele utilizou em uma das pernas o tecido de emana e na outra perna o tecido de poliamida normal. Ok? Então, a mesma pessoa, aqui não teve diferença de organismo. Isso que é importante, a gente sempre está ressaltando com vocês, principalmente para os seus clientes. Não houve assim, por exemplo, a gente sabe que cada organismo é diferente, a gente tem que entender isso e respeitar. Beleza. Mas aqui não houve diferença de organismo. Foi a mesma pessoa, a única diferença foi
vamos dizer, na perna esquerda, lógico que eu não sei qual perna, porque na pesquisa não fala, mas na perna esquerda foi usada o tecido de emana e na outra perna foi usada o de poliamida normal, o tecido de poliamida normal, tá? Durante 60 dias, por 6 horas contínuas, a pessoa utilizou essa roupa, tá? Esse tecido. Olha os resultados. O aumento é em 8% a elasticidade da pele e a redução de celulite de grau 1 e 2 para quem utilizou o fio de emana. A perna que foi utilizado o tecido de emana, houve um aumento de 8% na elasticidade e uma redução da celulite em grau 1 e 2. Você sabe o que isso significa? Que ela trabalhou a ação anti-inflamatória das células na celulite. Gente, isso é fantástico. Porque não foi feito, uma pessoa usou, outra pessoa usou. Não, a mesma pessoa usou os dois tecidos em pernas diferentes. Então, assim, a gente consegue realmente mostrar que há efetividade na utilização do fio de emana que nós temos na nossa faixa abdominal. Não só na faixa abdominal, né? O nosso bracelete também, ele é produzido com fio de emana. A faixa postural, que já eu vou falar, também ela é produzida. A roupa também é produzida com fio de emana. Então, assim, todas as nossas tecnologias têm fio de emana na sua composição. Mas vamos lá, a faixa abdominal. Ela é ajustável, é unissex, ela possui cristais bioativos e também o infravermelho longo, né, justamente por ela possuir esse fio de emana. Então, ela ajuda a combater flacidez da barriga, corrige a má postura, extremamente confortável e 100% original, elimina os pneuzinhos da barriga, e se você quer eliminar realmente o pneuzinho da barriga, você pode estar auxiliando com o Slim Fit Gel, que é o nosso gel redutor de medidas. Aí você consegue trabalhar perfeitamente a redução das medidas abdominais. Futuramente eu posso estar dando treinamento sobre isso daí, a gente pode estar falando um pouco mais sobre isso daí. O gel, né, o Slim Fit, é um treinamento só dele, ele é tão rico, tão poderoso, que a gente faz um treinamento só dele, tá? E aí mais para frente eu vou, claro, passar para vocês esse treinamento. Além de promover o equilíbrio do corpo e aumentar a nossa energia, né, dando mais disposição. A nossa faixa postural multimagnética já é diferenciada, né? Qual é a diferença dela? Ela tem um magnetismo com a tecnologia a mais da nossa faixa abdominal. A nossa faixa abdominal não tem a magnetoterapia, já a nossa faixa postural tem a magnetoterapia. Ela é indicada para atividades profissionais, para proteger a coluna vertebral e prevenir dores lombares e dorsais. Esse produto pode promover uma melhora considerável nos quadros alérgicos agudos, promovendo uma melhora funcional em até 40% de alguns pacientes, justamente porque ele tem também a magnetoterapia, né, como eu falei para vocês, além de auxiliar na prevenção de lesões provocadas por sobrecargas na região lombar, porque ele tem a haste flexível, e com a haste flexível, ele impede com que você tenha uma postura errada em pegar esse peso, justamente por ele proporcionar uma maior estabilização da coluna vertebral, tá? Então, assim, pessoas que trabalham com peso, motoboy, que usa muita moto e tem também uma postura, acaba tendo uma postura errada, né, uma postura inadequada, que levanta muito peso, né, que muitas vezes fica também uma postura errada, sentada, quem trabalha muito em escritório, quem trabalha muito atrás de balcão, que precisa ficar muito tempo em pé, né, e são pessoas que acabam tendo uma má postura. Então, é altamente recomendado a nossa faixa postural multimagnética, justamente porque ela tem essas hastes flexíveis que vai auxiliar nesses tipos de tratamento, tá?
nesses tipos de pessoas, evitando que tenha principalmente uma má postura. Além disso tudo, né, tem a magnetoterapia, que melhora a nossa circulação. Não vou entrar em detalhes aqui da magnetoterapia, porque a gente já falou, tá, da magnetoterapia, já falou do infravermelho longo, que também está presente na nossa faixa postural multimagnética. Então, tem duas diferenças claras aí em relação à nossa faixa abdominal, né? Eu ia falar lá na faixa abdominal, mas eu deixei para falar aqui, justamente para vocês entenderem essa diferença, que é a magnetoterapia e o infravermelho, né? Nesse caso, da faixa abdominal, que é a anterior que a gente viu, ela tem um fio de emana. A faixa postural, além do fio de emana, ele também tem a pastilha infravermelha, tá? Ele também tem o Power Ceramic na sua estrutura, tá? Então, assim, ele não tem apenas o fio de emana que tem na nossa faixa abdominal, correto? Ele também tem na sua estrutura a pastilha de infravermelha e a cerâmica a biocerâmica também, a Power Biocerâmica, tá? Então, a principal diferença das duas, você consegue agora mostrar para o seu cliente a vantagem de uma e de outra. Lógico, se a pessoa quer perder barriga, mesmo assim, eu tenho uma dor na coluna, mas eu quero perder barriga, é a abdominal, é a outra, porque vai auxiliar na perda de barriga, justamente também por causa da estrutura dela. Ela consegue pegar uma maior parte, eu estou falando em tamanho, né, do nosso abdômen. Ela consegue abordar o nosso, ela consegue estar em contato com o nosso corpo, principalmente do nosso abdômen, num tamanho, numa abrangência maior do que a postural, né? Então, assim, isso é muito importante, principalmente a gente explicar para o nosso cliente, que é justamente isso daí, tá? Deixa eu voltar aqui só para vocês verem a faixa abdominal. Você vê que ela consegue pegar uma estrutura maior, né, do nosso abdômen. Já a faixa postural, eu não coloquei aqui, quando acabar aqui eu vou compartilhar outra tela da faixa postural, tá? Vocês vão perceber que ela consegue pegar uma faixa menor, né, um tamanho menor do nosso abdômen. Então, assim, para perda de peso eu não aconselho a faixa postural. Para perda de medida seria a abdominal mesmo, tá? As nossas roupas funcionais, né, a Cafit, ela também são produzidas com tecidos bioativos que proporcionam um aumento da força e da resistência física e principalmente uma capacidade melhor do setor cardiorrespiratório, tá? Melhorando a parte cardíaca e a parte também respiratória, melhorando o desempenho das atividades físicas, né? Porque ele melhora o tônus da pele, estimula a produção de colágeno, aumenta a irrigação sanguínea, principalmente a circulação periférica, além de ter ação anti-inflamatória, porque também ele tem o infravermelho longo na sua composição. Grande aliado na proteção contra raios UVA e UVB, porque ele consegue também proteger o nosso corpo, porque ele é um fator 50. Né? Ela consegue controlar justamente os raios, né, impedindo com que queime a nossa pele. E uma coisa importante, ele possui uma função termorreguladora. O que isso quer dizer? Ele impede que parte do nosso corpo aquece mais do que o outro. Ou seja, ele faz com que o nosso corpo ele tenha um grau de aquecimento ou resfriamento por igual. Tá? E isso traz grandes vantagens para o nosso corpo. Ele impede, por exemplo, que o lado direito, vamos dizer, que acabe pegando... Lá vamos trabalhar com o lado esquerdo, que é o lado que geralmente a pessoa está dirigindo, acaba tendo mais contato com o sol.
um exemplo, um motorista, né? Ele está com mais contato com o sol, automaticamente, na parte esquerda do corpo vai estar mais quente do que a parte direita, que não vai estar pegando tanto sol. Mas com a nossa roupa funcional, né, ela consegue ter essa tecnologia termorreguladora, fazendo com que tenha um resfriamento melhor naquela região, mantendo principalmente o calor e a sudorese de uma forma mais regular. Né? Eu tenho uma downline que trabalha muito na roça, e nessa apanha do café, ela relatou que ela suou menos do que antes, justamente porque ela usou essa roupa funcional. E ela vendeu muita roupa funcional na apanha do café. Porque é uma roupa fator 50, então os apanhadores de café conseguiam pegar café sem ter esse aquecimento do corpo. Se não conseguia aquecer o corpo, automaticamente a produção era melhor, era maior, né? Além de melhorar, né, a irrigação também sanguínea, lógico, melhorando toda a parte circulatória. Então, assim, ela conseguiu associar os problemas que a apanha do café, no caso, que os clientes dela, e ela também trabalha na apanha do café, do que os clientes dela tinha com o que ela tem para poder beneficiar os seus clientes. Então, ela conseguiu colocar isso na balança e conseguiu vender bastante essa roupa funcional, tá? Principalmente a de manga longa. Só uma atenção. E uma coisa importante. As roupas funcionais, principalmente a roupa fator, também tem um holograma quântico nela. Além do infravermelho longo, além de proteger contra os raios UVA e UVB, ela também tem um holograma quântico que faz justamente esse bloqueio das ondas eletromagnéticas que a gente já falou aqui. Tá? Então é importante também você passar isso para o seu cliente, porque muitas vezes ele vai chegar para você e falar: mas isso é igual aquela outra que vende lá na loja. Não é não. Não é igual não. O que vende lá na loja, que ela não tem bioativos, ela não vai melhorar a sua capacidade respiratória, cardiorrespiratória, ela não vai fazer esse bloqueio das ondas eletromagnéticas, ela não tem a estrutura dela, o infravermelho longo, como a nossa tem, tá? Então, tem várias diferenças da nossa roupa para as concorrentes. E eu acho que é um preço bem acessível, né? Se você for procurar uma roupa de qualidade, não com essa tecnologia, né, mas só com o fator UVA e UVB, né, contra UVA e UVB, de proteção contra esses raios solares, ela já está aí entre 80 a 120 reais tranquilo. Né? Às vezes você acha mais barato, mas sem qualidade também, mas você acha aí tranquilo nesse valor, nessa faixa de 80. E a nossa, com toda essa tecnologia, está saindo a 90 reais esse valor de venda. Então, assim, é muito tranquilo a venda dessas roupas, lógico, para as pessoas, né, que utilizam, que necessitam dessas roupas, principalmente atletas, né, utiliza bastante esse tipo de roupas, e aí é bastante indicado para essas pessoas, tá? Só atenção, pessoas que possuem marca-passo, não é recomendado o uso do bracelete ou da palmilha magnética, tudo que tem magnetismo, né? E nem da faixa postural. Então, bracelete, palmilha magnética e da faixa postural, pessoas que usam marca-passo não é recomendado usar. Por quê? Porque o magnético é um ímã. E esse ímã vai auxiliar, vai proporcionar uma diminuição da vida útil da bateria do marca-passo. Não é que vai ter prejuízo para a pessoa em si, tá? A pessoa não vai ter prejuízo, mas o marca-passo, né, ela vai ter uma diminuição da vida útil da bateria por causa do magnético, tá? Então a gente não recomenda para pessoas que usam marca-passo. Carlos Pedro, mas aquelas pessoas que usam para aparelho auditivo, pode usar? Pode. Tá? Porque o peso auditivo, você acaba trocando a bateria mais fácil do que o marca-passo. E o benefício dos produtos
vai ser muito maior do que a troca da bateria. E é muito mais fácil você trocar a bateria desses aparelhos auditivos, tá? Mas o marca-passo não, já é um processo invasivo, né, um processo cirúrgico, então a gente não recomenda para pessoas que usam marca-passo. Manter o produto longe do alcance de crianças, devido a pequenas partilhas, né, do magnético, que é alta potência para ser ingerido, né? Vocês viram ali que o bracelete, o magneto fica do lado de fora, né? Então a criança pode morder aquilo ali, pode engolir, então a gente não indica, não mantém fora de alcance de criança, né? Lógico, criança que não tem muito conhecimento, por exemplo, eu tenho a minha de 4 anos, a mais nova, a Sofia, que ela é doida pelo bracelete. O bracelete aqui em casa fica exposto, porque vem muita gente aqui, então fica exposto mesmo para as pessoas verem, né? Ela já tem consciência que não deve fazer nada, inclusive ela vai ganhar uma agora, nós vamos comprar uma para ela, porque ela está querendo usar o bracelete, né? Então nós vamos comprar uma para ela e ela vai estar usando o bracelete dela, tá? Não tem problema nenhum, você explicar para a criança que isso aí não pode, a criança que entende, beleza, né? Mas tem criança aí abaixo de determinadas idades que não tem essa capacidade de raciocínio, então evite ficar, né, longe de perto de criança, né? É recomendado que fique realmente longe do alcance das crianças esses produtos. E procure sempre auxílio médico imediato em caso de ingestão acidental, né? Caso a criança engula, né, engoliu um pedaço desses magnéticos, procura o médico imediatamente para avaliar, né? Ah, vai trazer prejuízo para a criança? A gente não sabe, né? Mas o ideal é procurar um médico para poder fazer a extração desse magnético, principalmente. E aí, né, como eu falei para vocês, a questão da faixa magnética, da faixa abdominal, com o Slim Fit cápsula e o Slim Fit gel, tá? Depois eu vou preparar um treinamento com esses produtos que vai auxiliar na redução de medidas e principalmente na redução de celulites, né? Aquela pele com aspecto de laranja, né? Cheia de buraquinho, né? Cheia de deformações, vamos dizer assim, causada pela própria celulite, pela própria inflamação. Então, esses 3 produtos aí, ele vai estar auxiliando muito aí na redução dessas celulites, dessas inflamações, e depois a gente vai estar preparando um treinamento só disso daí. Beleza? Vou abrir para perguntas, tá? Algumas dúvidas, se você